As baterias de íon alumínio têm gerado muita repercussão recentemente. E com razão. O alumínio é um material que bem existe em abundância, digamos assim. Enquanto a maior parte do mundo está focada na chamativa Cybertruck da Tesla ou em robôs humanoides, uma revolução mais silenciosa pode já estar em curso, uma que poderá acabar com as baterias de lítio como as conhecemos. Vazamentos sugerem que a Tesla está desenvolvendo uma nova fonte de energia radical. As baterias de íon alumínio mais rápidas, seguras e baratas do que qualquer outra em produção atualmente. E o primeiro carro a apresentar essa tecnologia pode não ser um Roadster de luxo, mas o ultra acessível Model 2. Mas como essa química funciona? Porque a versão da Tesla é diferente. E o que isso significa para o futuro dos veículos elétricos? A mudança na química. Por mais de uma década, as baterias de íon lítio têm sido o coração pulsante de todos os veículos Tesla. Ela equipou o Roadster, Porsche original, transformou o Model S em um ícone global e continua sendo o padrão no Model S, o veículo elétrico mais vendido do mundo. Mas a tecnologia de íon lítio, apesar de todo o seu sucesso, sempre carregou 3 fardos: custo, segurança e escassez. Agora, com vazamentos apontando para íons de alumínio, a Tesla pode estar prestes a trocar esses encargos por um conjunto completamente novo de vantagens. Para entender por que essa mudança é importante, precisamos analisar de perto o que torna os íons de alumínio tão diferentes. Em sua essência, a diferença reside na química. Os íons de lítio possuem uma única carga positiva. Mas enquanto os íons de alumínio possuem uma carga tripla e 3+. Essa maior densidade de carga significa que para cada íon de alumínio que se move durante um ciclo de carga ou descarga, 3 elétrons são transferidos em vez de apenas 1. O resultado é uma transferência de energia mais eficiente, maior densidade de corrente e um potencial para uma produção muito maior a partir do mesmo volume físico de material. Em termos simples, os íons de alumínio podem realizar mais trabalho em menos espaço. Essa eficiência se traduz diretamente em desempenho. Cálculos teóricos sugerem que os ánodos de íon alumínio podem fornecer capacidades específicas de até 2.980 mAh por grama. Compare isso com os ânodos de grafite em baterias de íon lítio, que tem uma média de cerca de 370 mAh por grama. Isso representa um aumento de quase 10 vezes na capacidade potencial. Para veículos elétricos, isso significa maior autonomia com baterias menores, ou aceleração mais rápida, sem a necessidade de baterias superdimensionadas. Mas as vantagens das baterias de íon alumínio não se limitam ao desempenho. Um dos maiores problemas das baterias de íon lítio é a sua dependência de minerais escassos e problemáticos, como cobalto, níquel e manganês. O cobalto por si só tem apresentado oscilações bruscas de preço de $30.000 a $80.000 por tonelada métrica, impulsionadas pela instabilidade geopolítica e pelo fato de grande parte dele ser extraída na República Democrática do Congo em condições eticamente questionáveis. O alumínio, por outro lado, é barato, abundante e amplamente distribuído. É negociado por cerca de $2.200 por tonelada métrica e é extraído em mais de 40 países, com China, Índia e Austrália liderando a produção. A reciclagem do alumínio também é incrivelmente eficiente, exigindo apenas 5% da energia necessária para extraí-lo do minério bruto. Em seguida,
chegamos ao aspecto da segurança. Por mais que sejam projetadas as baterias de íon lítio-íon, estão expostas a ameaças decorrentes de fuga térmica. Sob pressão, elas podem superaquecer e explodir, inflamar-se ou, muito raramente, pegar fogo. Os dispositivos com íons de alumínio utilizam eletrólitos líquidos iônicos, que são não voláteis e estáveis abaixo de 200 graus Celsius. Eles são quimicamente estáveis, o que significa que não reagem violentamente quando danificados. Em testes realizados na Universidade de Stanford, se já as células de íon alumínio foram esmagadas, perfuradas e submetidas a curto-circuito sem pegar fogo. Mesmo sob condições extremas, elas permaneceram frias. Para um motorista, isso significa o fim das preocupações. Nada de vídeos virais de veículos elétricos em chamas, nada de incêndios durante o processo de carregamento. A velocidade de carregamento pode ser a característica mais notável das baterias de íon alumínio. Os atuais supercarregadores de íon lítio da Tesla atingem uma potência máxima de 250 kW, capazes de fornecer uma carga de 80% em cerca de 20 a 40 minutos. Os protótipos de íons de alumínio ultrapassaram as taxas de carregamento de 1000 kW para células pequenas, atingindo cargas completas em menos de 3 minutos. Quando aplicado a baterias de veículos elétricos, isso significa carregar um carro familiar em 5 minutos, ou menos, o que é comparável a encher um tanque de gasolina. Seria a última das barreiras psicológicas para milhões de potenciais compradores indecisos. Durabilidade, finalmente. As baterias de íon lítio normalmente começam a apresentar um declínio perceptível no desempenho após 1000 a 3000 ciclos de carga. Em contrapartida, as baterias de íon alumínio com cátodos de nanoestruturas de carbono avançadas demonstraram estabilidade por mais de 12.000 ciclos, com perda de capacidade constante. Isso se traduziria em mais de 2 milhões de quilômetros rodados, mais do que a maioria dos veículos jamais percorrerá. Na prática, isso pode significar que a bateria de um veículo elétrico pode durar mais que o próprio veículo. Juntos, esses fatos explicam por que o íon alumínio está sendo considerado um possível substituto do lítio. Maior capacidade de carregamento mais rápido. Química mais segura, materiais mais baratos e vida útil muito maior. Todos os requisitos da indústria de veículos elétricos foram atendidos. Mas eis a surpresa. A bateria de íon alumínio da Tesla não é uma bateria de íon alumínio qualquer. Vazamentos sugerem que a empresa fez melhorias cruciais que diferenciam sua versão de qualquer outra existente em laboratório ou no catálogo da concorrência, o que torna a bateria de íon alumínio da Tesla única. Se as baterias de íon alumínio já parecem revolucionárias, a versão da Tesla, segundo rumores, leva o conceito ainda mais longe. Vazamentos sugerem que a Tesla não está usando um projeto padrão, mas um sistema projetado sob medidas para dominar a próxima era das baterias. Uma das inovações é o uso de eletrodos autorregenerativos. As baterias de íon lítio se degradam à medida que os eletrodos se expandem e contraem durante os ciclos de carga, formando fissuras microscópicas que reduzem a capacidade. A bateria de íon alumínio da Tesla, por sua vez, utiliza híbridos de silício-alumínio com revestimentos de polímero que se realinham em nível atômico.
Pequenas fissuras se fecham automaticamente, mantendo mais de 95% da capacidade original após milhares de ciclos profundos, em comparação com a perda de 20 a 30% atípica das baterias de íon lítio. Com uma vida útil superior a 15 mil ciclos, essas baterias podem durar décadas. A estrutura da célula também muda. Em vez de células cilíndricas rígidas, como as 2170 ou 4680, a Tesla parece estar migrando para baterias flexíveis em formato de bolsa. Revestimentos laminados multicamadas substituem os pesados cilindros de metal, tornando as células mais finas, leves e flexíveis. Os primeiros relatos indicam uma redução de até 30% no peso e uma espessura de apenas 4 mm. Isso abre novas possibilidades de engenharia. Empilhamento plano sob o piso, revestimento em torno de painéis internos ou integração em bases de assentos e molduras de portas. Para um veículo compacto como o Model 2, as células tipo pouch maximizam o espaço interno. A segurança é uma prioridade. As baterias que a Tesla supostamente está desenvolvendo são: segundo informações, à base de eletrólito líquido iônico. Isso significa materiais não voláteis e de baixa pressão que não incham, não entram em combustão e não se rompem. Isso, aliado às células tipo pouch, reduz a necessidade de invólucros pesados, melhorando assim a densidade energética e a segurança dela. Mais energia por litro, com menos peso desperdiçado. A Tesla reinventou a reciclagem. A reciclagem atual de íons de lítio depende de processos de fundição ou banhos químicos que demandam muita energia, geram resíduos e são caros. Em seu plano para íons de alumínio, a Tesla prevê um processo a seco de circuito fechado baseado em vibração-pressão e separação magnética, recuperando metais sem produzir subprodutos tóxicos e reduzindo os custos de reciclagem em 40%. A sustentabilidade, portanto, é incorporada como uma vantagem. À medida que o volume aumenta, a economia se ajustará por si só. No âmbito estratégico, evitar lítio, cobalto e níquel livra a Tesla de cadeias de suprimentos globais vulneráveis. Os preços do lítio sofrem oscilações extremas e o cobalto é produzido em áreas instáveis. O alumínio, por outro lado, é abundante, extraído em mais de 40 países, infinitamente reciclável e barato em comparação com o lítio. Essa transição pode garantir que a Tesla se qualifique para os incentivos federais dos EUA concedidos pela Lei de Redução da Inflação, que prioriza a aquisição de materiais no país ou em nações aliadas. Os proprietários do Model 2 e movido a íons de alumínio podem potencialmente reivindicar créditos fiscais de até $7.500 americanos, o que representa uma oportunidade de mercado significativa para a Tesla. Ao criar eletrodos autorreparáveis, configurações de bolsas flexíveis, eletrólitos seguros, processos de reciclagem limpos e cadeias de suprimentos robustas, a Tesla pretende oferecer uma bateria de íon alumínio que seja mais do que apenas mais uma bateria. Em vez disso, busca criar um ecossistema de suporte que englobe durabilidade, eficiência e escalabilidade, o que levanta uma questão ainda maior: por que a Tesla lançaria essa inovação não em um Roadster de luxo, mas no carro mais barato que já construiu? A resposta está no futuro. Modelo 2. Por que o Model 2 precisa de íons de alumínio? A Tesla nunca escondeu sua missão principal: tornar os carros elétricos acessíveis para as massas.
O Roadster provou que os veículos elétricos podiam ser rápidos. O Model S provou que podiam ser luxuosos. E o Model 3 provou que podiam competir com sedãs a gasolina. Mas o futuro modelo 2, com preço estimado entre $10.000 americanos e $15.000 americanos, é a jogada mais ousada da Tesla até o momento. Para ter sucesso nessa faixa de preço, no entanto, a Tesla precisa de mais do que apenas um carro menor. Ela precisa de uma bateria revolucionária e a tecnologia de íon alumínio pode ser a única capaz de tornar o modelo 2 viável. Vamos começar pelo custo, o maior obstáculo para os veículos elétricos de entrada. Nos veículos atuais, a bateria sozinha representa cerca de 30 a 40% do custo total de produção. Um pacote de íon lítio de 60 kWh custa a Tesla cerca de $7.800 americanos. Com íons de alumínio, as estimativas sugerem que o valor poderia ser reduzido quase pela metade, para cerca de $3.900 americanos por um pacote de capacidade semelhante. Isso representa uma economia imediata de $4.000 americanos por carro. Adicionando os créditos fiscais federais dos EUA previstos na Lei de Redução da Inflação, o modelo 2 poderia chegar ao mercado por um preço entre $11.000 americanos e $14.000 americanos. Nesse ponto, ele não estaria competindo apenas com veículos elétricos compactos, mas diretamente com Toyotas e Hondas a gasolina. Depois, há a velocidade de carregamento, que continua sendo o maior problema para muitos motoristas. Os Teslas atuais, com baterias de íon lítio nos Superchargers V3, levam de 20 a 40 minutos para atingir 80% da carga. Isso é aceitável para viagens longas, mas não se compara à praticidade de abastecer um tanque de gasolina. O perfil de carregamento das baterias de íon alumínio que muda isso completamente para uma bateria menor, digamos de 40 a 50, com os 50 kWh que é o esperado. Para o Model 2, uma carga completa pode ser concluída em apenas 3 a 4 minutos. Esse é o mesmo tempo que leva para comprar um café, e isso torna o produto prático até mesmo para moradores de cidades sem infraestrutura de carregamento doméstico. A redução de peso, como de costume, tem mascarado outros parâmetros críticos. Uma célula de íon alumínio pesa cerca de 30%, menos que uma célula de íon lítio equivalente. Isso implica que no caso de um veículo elétrico compacto como o Model 2, a redução da massa total poderia chegar a 150 a 200 kg. A perda de massa geralmente melhora a aceleração, reduz o consumo de energia e pode aumentar a autonomia. Embora a bateria seja menor, o Model 2 pode realisticamente atingir uma autonomia de 350 a 400 km por carga, colocando-o no mesmo nível de veículos elétricos maiores e mais caros. Outro aspecto muito importante neste segmento é a durabilidade do desempenho. Com uma vida útil estimada de até 12.000 ciclos para baterias de íon alumínio, presume-se que a bateria possa durar mais que o próprio carro. Isso significa menos solicitações de garantia e um custo total menor para o proprietário a longo prazo, além de um melhor valor de revenda. Para quem compra um veículo elétrico pela primeira vez e pode estar apreensivo com a vida útil da bateria, essa durabilidade é um grande diferencial. Além disso, talvez a razão mais estratégica pela qual a Tesla precisa de baterias de íon alumínio no modelo 2 seja a disrupção do mercado. O veículo elétrico de entrada da Tesla
traz consigo uma série de preocupações por parte da concorrência, incluindo fabricantes de automóveis chineses como a B e YDEC, que se consolidaram exclusivamente na química de fosfato de íon lítio LFP. Embora baratas e muito confiáveis, as baterias LFP atingiram seu limite em termos de densidade de energia e velocidade de carregamento. Se a Tesla lançar um carro de $12.000 que carregue em menos de 5 minutos, suporte décadas de uso e tenha um desempenho superior aos movidos a LFP, será mais do que apenas competição. Será dominação. Resumindo, o Model 2 é a chance da Tesla de entregar o tão prometido veículo elétrico para todos. E se parece que a Tesla simplesmente tropeçou nessa descoberta revolucionária, pense novamente. A empresa vem preparando o terreno silenciosamente há anos. Os preparativos silenciosos nos bastidores. Os lançamentos de produtos da Tesla costumam ser barulhentos, chamativos e impossíveis de ignorar. Mas as maiores revoluções da empresa raramente acontecem no palco. Elas acontecem silenciosamente em laboratórios de pesquisa por meio de aquisições e em movimentos sutis na cadeia de suprimentos que a maioria das pessoas não percebe. Se a tecnologia de íon alumínio está realmente chegando ao mercado após anos de espera, o primeiro indício que está nas próprias palavras de Elon Musk. Em teleconferências de resultados anteriores, Musk insinuou que a Tesla havia feito aquisições importantes que foram fundamentais para reduzir o custo por quilowatt-hora. Ele não especificou quais aquisições, mas fontes internas apontam para startups especializadas em tecnologia de eletrodos e nanoestruturas de carbono, ambas cruciais para a química dos íons de alumínio. Essas tecnologias formam a base dos eletrodos autorreparáveis e dos cátodos com infusão de grafeno que, segundo rumores, estariam presentes nos protótipos da Tesla. Ao mesmo tempo, os investimentos da Tesla na célula de bateria 4.680 podem ter sido mais do que apenas um experimento de lítio de última geração. Embora as células 4.680 ainda sejam baseadas em lítio, o novo formato, a integração estrutural e as linhas de fabricação automatizadas construídas para elas poderiam ser facilmente adaptadas para bolsas ou embalagens flexíveis de íons de alumínio. As gigafábricas da Tesla, frequentemente descritas como independentes da química utilizada, foram projetadas deliberadamente com flexibilidade em mente. Isso significa que a Tesla pode mudar para íons de alumínio sem precisar construir fábricas inteiramente novas. Além disso, há as mudanças na cadeia de suprimentos. Enquanto a maioria das montadoras se esforça para garantir contratos de lítio e cobalto, a Tesla assinou discretamente acordos de longo prazo com fornecedores e recicladores de alumínio. Isso não recebeu a mesma atenção da mídia, mas é significativo. O alumínio não é apenas mais barato e mais abundante, como também é infinitamente reciclável. Ao construir parcerias de reciclagem em circuito fechado, a Tesla garante que não enfrentará os mesmos aumentos de preço e dilemas éticos que assombram o lítio e o cobalto. As colaborações de pesquisa da Tesla indicam seu progresso no caminho da inovação. Os primeiros avanços no uso do alumínio vieram da Universidade de Stanford e de alguns laboratórios australianos que experimentavam com cátodos de espuma de grafeno. De fato, uma das histórias mais ricas em financiamento, bem como em recrutamento de talentos, vem das principais instituições de pesquisa.
Não seria surpreendente se esses mesmos pesquisadores agora trabalhassem a portas fechadas em Palo Alto ou Austin. Tudo depende do momento, é claro. Mais uma vez, a Tesla lança inovações, primeiro, em nichos de mercado ou no segmento de luxo, e depois começa a implementá-las em toda a linha de veículos. O íon de alumínio, no entanto, sugere exatamente o ponto de partida inverso para o modelo 2. Isso faz sentido se a Tesla já está extremamente confiante na tecnologia. Isso também pode indicar que, de testes piloto discretos, EasyChaz têm sido realizados testando baterias de íons de alumínio, talvez em projetos menores de armazenamento de energia ou em veículos de frotas internas antes de expandir para carros de consumo. Da mesma forma, os incentivos financeiros estão alinhados neste caso. Por razões estratégicas, a Tesla tem se afastado das cadeias de suprimento de lítio, que dependem fortemente de refinarias chinesas, para que possa se qualificar integralmente para os créditos fiscais federais americanos para veículos elétricos gerados por uma competição que movimenta bilhões. Isso explicaria por que a Tesla já estava pressionando por alguma transparência na cadeia de suprimentos e por fornecedores nacionais, quando as outras montadoras estavam apenas começando a se dar conta da ideia, por assim dizer. Esses preparativos concertados permitem-nos ter uma ideia clara de que a Tesla não descobriu por acaso a bateria de íons de alumínio, mas sim que preparou o terreno para essa bateria durante anos, garantindo que quando chegasse à altura certa, pudesse aumentar rapidamente a produção, obter materiais de forma ética e dominar o mercado global. E se a Tesla for bem-sucedida, não apenas mudará seus próprios carros, mas poderá desencadear o fim do lítio por completo e remodelar a indústria global de veículos elétricos. Implicações globais. Por mais de uma década, o lítio tem sido a força vital da revolução dos veículos elétricos. Montadoras como Tesla, Toyota e Volkswagen investiram bilhões em tecnologia de íon lítio. As indústrias de mineração explodiram no Triângulo do Lítio, na América do Sul, no interior da Austrália e na China. Mas se a Tesla lançar a tecnologia de íon alumínio no mercado em 2026, isso poderá sinalizar o declínio da dominância do lítio. Os efeitos em cadeia iriam muito além dos carros, remodelando o próprio setor energético global. O primeiro impacto é o custo e a disponibilidade. O lítio é caro, volátil e geopoliticamente frágil. Os preços dobraram ou caíram pela metade em poucos meses, enquanto a oferta permanece concentrada em poucos países, com a China controlando a maior parte do refino. O alumínio, no entanto, é um dos metais mais abundantes da Terra. É extraído em mais de 40 países, negociado a uma fração do preço do lítio e é infinitamente reciclável. Se a Tesla comprovar que a tecnologia de íons de alumínio funciona em larga escala, o gargalo nas cadeias de suprimento de lítio poderá entrar em colapso, alterando permanentemente a economia dos veículos elétricos. O segundo impacto diz respeito à segurança e à adoção. A hesitação dos consumidores há muito se concentra em incêndios, longos tempos de carregamento e custos elevados de substituição de baterias. A tecnologia de íons de aço de alumínio resolve todos os três problemas com eletrólitos não combustíveis que carregam em 3 a 5 minutos e tem uma vida útil que se estende por décadas. É a primeira tecnologia química que iguala a conveniência da gasolina ao mesmo tempo que a supera em durabilidade. O carregamento rápido
por si só, poderia eliminar a ansiedade em relação à autonomia e impulsionar milhões de compradores céticos a optarem por veículos elétricos, fomentando a adoção em massa. O terceiro impacto se estende além dos carros. Empresas de aviação que experimentam aviões elétricos têm enfrentado dificuldades com o peso do lítio e o risco de incêndio. O design mais leve, seguro e duradouro das baterias de íon alumínio pode viabilizar voos elétricos de curta distância. Transportadoras de carga poderiam implantar caminhões de longo alcance com tempo de inatividade mínimo. A indústria de eletrônicos de consumo poderia migrar para celulares e laptops que carregam em segundos e duram anos. Uma revolução das baterias dessa magnitude afetaria praticamente todos os setores. Consequências são inevitáveis onde ocorre uma interrupção. Um ecossistema global multibilionário, composto por minas de lítio, refinarias e fábricas, poderia ficar à beira do colapso. As estratégias podem fracassar em muitos países como Chile, Argentina e Bolívia, que depositam suas esperanças para o futuro na exportação de lítio. Mesmo os fornecedores da Tesla, que investiram pesadamente em lítio, podem ter que mudar de rumo rapidamente. Toda inovação tem vencedores e perdedores. Isso parece historicamente claro. Até mesmo os concorrentes seriam abalados. Por exemplo, montadoras como BYD, GM, Hyundai e Ford fizeram grandes investimentos em baterias de fosfato de íon lítio, LFP, níquel, manganês, cobalto, NMC. Essa tecnologia robusta começou a atingir o limite máximo de densidade e velocidade de recarga. Se a Tesla for a primeira a escalar a tecnologia de íon alumínio, não será apenas uma vantagem incremental. Poderá ser um salto geracional, colocando os rivais em uma corrida desesperada, semelhante ao que aconteceu com a Nokia e a BlackBerry. Por fim, surge a questão da corrida pelo alumínio, visto que houve uma disputa global para garantir o fornecimento de lítio. A demanda por veículos elétricos pode acelerar o consumo de alumínio, mas o fornecimento desse mineral não está tão ameaçado a longo prazo, já que se trata de um recurso abundante e já consolidado no comércio global. Preparar-se para uma demanda tão explosiva ainda exigiria investimentos consideráveis em termos de produção. No fim das contas, é uma história que vai além da Tesla. Se os íons de alumínio se mostrarem eficazes, isso poderá levar a uma remodelação da própria energia moderna. Em breve, a era do lítio se assemelharia à era da máquina, a vapor transformada em seu tempo, mas eventualmente suplantada por algo mais rápido, mais barato e melhor. A questão principal não é tanto se a Tesla conseguirá consolidar a tecnologia de íon alumínio, mas sim se o mundo está preparado para veículos elétricos carregados em minutos e com uma vida útil de décadas. E essa é a história da bateria de íon alumínio da Tesla, cujo vazamento de informações foi revelado. E o que isso pode significar para o fim do lítio? Se essa inovação realmente equipar o modelo 2 de 2026, a indústria de veículos elétricos poderá nunca mais ser a mesma. O que você acha? As baterias de íon alumínio são o futuro? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, se inscrever para mais análises aprofundadas e assistir ao próximo vídeo na sua tela para descobrir ainda mais histórias ocultas que moldam o futuro da tecnologia.